Interpretação de textos. Vamos aqui dar mais algumas dicas sobre como você deve se preparar para realizar uma boa interpretação de texto e se sair bem nas questões do Enem vestibular. Desde já, saiba que é muito difícil você responder a questões sobre interpretação de texto lendo somente uma vez o texto que é apresentado na prova. Jamais parta para a resolução da questão apenas após ler a primeira vez um texto. A dica: vai ler novamente e, se der tempo ainda, mais uma vez. Claro que você deve tomar cuidado com o tempo limite para a realização da prova. Nas provas podem aparecer artigos, contos, poesias, crônicas e etc. Sempre leia-as na íntegra, com calma e paciência. Encontre a ideia central de cada parágrafo e escreva essa ideia na borda da página de maneira sucinta. Pegue um rascunho e faça um esquema do texto, deixando claro o caminho feito pelo autor para tratar de determinado tema, como também ficará claro como o autor organiza as ideias. Ao fazer essa análise, será possível notar a organização lógica das ideias do autor. Quando o esquema estiver pronto e for possível notar as relações conceituais no texto, verifique em que pontos você concorda e em que pontos você discorda do autor. Esse exercício crítico é importante para que se possa elaborar o seu texto, mostrando sua postura com relação ao que foi escrito no texto do autor. Para que você possa compreender o texto por dentro, é preciso encontrar a motivação que leva o autor a escrever. Essa motivação é o problema ao qual o escritor quer mostrar sua posição, em termos de análise e de resposta para a temática em questão. Para que você compreenda qual é o problema, é necessário você fazer perguntas ao texto, como por exemplo, o que o autor afirma, qual é a posição do autor, qual é a sequência de ideias que o autor apresenta para sustentar sua posição, quais são as ideias principais, quais são as ideias secundárias. Não seja benevolente com o texto. Se você entende que há lacunas ou pontos de vista fracos no texto, anote em sua análise. Isso é importante. Por outro lado, o elogio ao argumento bem sustentado é válido também. Importante também é saber a diferença entre o que é um texto denotativo e um texto conotativo, para que você possa lê-lo das duas maneiras. Ambas se referem ao sentido que é dado para a mensagem que se transmite, no caso, para nós, a mensagem escrita. O texto conotativo aponta o aspecto poético e figurado de uma construção linguística. Já o denotativo se refere ao aspecto literal e real do conceito. Veja esses dois exemplos. Ela disse que sua vizinha é uma cobra. É um exemplo de texto conotativo. O IBAMA proíbe a criação de cobras. É um texto denotativo. No primeiro caso, a palavra cobra está sendo usada no sentido figurativo e no segundo, no sentido real da palavra que designa um animal. Já entendi!